Olá, meu nome é Maria Clara. Meu nome é Vitor. Meu nome é Pedro Meu nome é Pérola. e hoje a gente vai apresentar um projeto sobre o efeito Tyndall. Este fenômeno ocorre quando partículas dispersas em um colóide espalham a luz incidente, tornando visível o caminho percorrido pelo feixe luminoso. Para a realização da atividade, usamos uma lanterna, uma caixa escura, analisando amostras de amido de milho, bicarbonato de sódio, gelatina, açúcar e sal dissolvidos na água. A partir da observação da passagem da luz, foi possível comparar os comportamentos e identificar quais se comportavam como colóides e quais como soluções verdadeiras. Ao longo desse vídeo, mostraremos os procedimentos realizados, os resultados obtidos e as explicações científicas das observações. Os objetivos deste experimento consistem em observar o comportamento da luz ao atravessar diferentes misturas, comparar substâncias que formam colóides com aquelas que formam soluções homogêneas e identificar em quais amostras ocorre a dispersão da luz, a fim de classificá-las como soluções, colóides ou suspensões. Para a execução do nosso experimento, usamos uma caixa de papelão e uma lanterna. Foram preparadas dispersões contendo açúcar, sal, gelatina incolor, amido de milho e bicarbonato de sódio, todas elas misturadas com água. Nesse recipiente, temos água morna, que vamos colocar uma colher de gelatina incolor. Em outro copo, em 100 ml de água a temperatura ambiente, adicionaremos uma colher de amido de milho. Nesse recipiente, a gente tem 100 ml de água em temperatura ambiente e vai ser acrescentado uma colher de chá de sal. Nesse copo tem 100 ml de água e eu vou pôr uma colher de açúcar. Nesse recipiente, a gente tem 100 ml de água em temperatura ambiente e vamos adicionar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Observando as misturas de água com sal e água com açúcar, apresentaram aspectos homogêneos e não permitiram a visualização da trajetória do feixe luminoso, sendo classificadas como soluções verdadeiras. A mistura de água morna com gelatina incolor apresentou dispersão da luz, característica de sistemas coloidais, sendo classificada como colóide. Já a mistura de água com amido de milho e água com bicarbonato de sódio apresentaram partículas visíveis e aspectos homogêneos, principalmente devido à elevada quantidade de soluto utilizada, sendo classificada como suspensões. O efeito Tyndall consiste na dispersão da luz por partículas presentes em uma mistura. Esse fenômeno ocorre em colóides e suspensões, mas não em soluções verdadeiras. Nas soluções de açúcar e sal, as partículas desenvolvidas possuem tamanho molecular muito pequeno que impede a dispersão de luz e, consequentemente, a visualização de sua trajetória. Na dispersão contendo gelatina, as partículas apresentam tamanho intermediário, característica do colóide. Por esse motivo, foi possível observar a dispersão do feixe luminoso, confirmando a ocorrência do efeito Tyndall. Nas misturas contendo amido de milho e bicarbonato de sódio, o excesso de material adicionado dificultou a dissolução completa dos sólidos, formando suspensões. Nesses sistemas, as partículas possuem tamanho maior e podem permanecer temporariamente dispersas no líquido, tornando a mistura heterogênea e favorecendo a dispersão da luz. Os resultados observados confirmam que a classificação das dispersões depende principalmente do tamanho das partículas dispersas. Em ordem crescente de tamanho de partículas,
Temos soluções, colóides e suspensões. O que são dispersões e qual o critério de classificação para os diferentes tipos de dispersões? Dispersões são misturas em que uma substância fica espalhada em outra. Elas são classificadas de acordo com o tamanho das partículas dispersas, sendo classificadas em soluções, em que suas partículas são pequenas, colóides, em que suas partículas têm um tamanho intermediário, e suspensões, com suas partículas grandes, que podem ficar no fundo dos recipientes. Em que consiste o efeito Tyndall? O efeito Tyndall é o fenômeno em que a luz é espalhada pelas partículas de um colóide, tornando visível o caminho do feixe luminoso. A suspensão possui partículas grandes que podem ser vistas a olho nu e dificultam a passagem de luz. A solução possui partículas muito pequenas, por isso a luz atravessa normalmente sem ser dispersada. O colóide possui partículas de tamanho intermediário que dispersam a luz, produzindo o efeito Tyndall. É possível observar a trajetória do feixe de luz em uma dispersão coloidal porque as partículas do colóide têm tamanho suficiente para dispersar a luz, produzindo o efeito Tyndall. Assim, parte da luz é desviada em várias direções, tornando o caminho do feixe visível. Já em uma solução verdadeira, as partículas do soluto são moléculas ou íons muito pequenos que não dispersam a luz de forma perceptível. Por isso, a luz atravessa a solução sem que sua trajetória possa ser observada. O procedimento indicado é agitar bem o frasco antes de usar. Deve-se agitar o frasco antes do uso porque, em uma suspensão, as partículas sólidas se depositam no fundo e a agitação as dispersa, tornando a mistura homogênea para a administração correta do medicamento. A ordem é soluções, colóides e suspensões. Ordem do experimento. Água com sal vira uma solução. Água com açúcar vira uma solução. Água morna com gelatina vira um colóide. Água com amido de milho vira uma suspensão. Água com bicarbonato vira uma suspensão. Poderiam ser utilizadas dispersões como leite, colóide, água com areia ou água com barro, suspensões, pois são exemplos de colóides e suspensões que permitem observar as características das dispersões, como a dispersão da luz ou a sedimentação das partículas. O experimento permitiu compreender a diferença entre soluções, colóides e suspensões. Dessa forma, conclui-se que o efeito Tyndall é uma importante ferramenta para identificar e diferenciar os tipos de dispersões químicas.